aí, galera, voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez vai ser um vídeo muito pedido, não sobre esse assunto especificamente, mas desde que eu fiz o vídeo sobre Amanda Knox, as pessoas me pedem pra falar sobre casos, algumas coisas de viagem, essa parada mais ID, sabe? Sobre pessoas que foram viajar ou fizeram intercâmbio, que deu tudo errado, envolveu polícia e tal. E é um assunto que eu, particularmente, eu assisto esse tipo de vídeo. Eu falei pra vocês que eu acompanho o ID, esse tipo de coisa, mas eu não gosto de fazer esses vídeos, porque pra fazer o vídeo, eu escrevo um roteiro. Pra escrever o roteiro, eu tenho que fazer pesquisa. Quando é sobre a minha vida, o roteiro sai porque tá tudo na minha cabeça. Agora, quando é sobre o caso dos outros, coisa que aconteceu com outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Ver vídeo no YouTube, documentário, reportagem, ler sobre tudo. E, eu sou uma pessoa que eu absorvo muitas coisas, sabe? Se eu tô num ambiente muito feliz, eu sou a pessoa mais feliz. Se eu tô num ambiente muito triste, eu sou a pessoa mais triste. E quando eu leio esse tipo de coisa e eu fico estudando sobre isso, eu fico numa vibe assim toda errada. Por isso que eu não vou focar nunca meu canal nisso, sabe? Apesar de vocês gostarem, apesar de dar view, apesar de eu saber que o público se interessa por isso, não é uma coisa que eu vou fazer toda quinta-feira um vídeo sobre isso. porque eu me sinto mal. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente informar a história dos outros. É o que eu faço aqui no meu canal, né? Os meus erros eu passo pras pessoas, os meus acertos eu passo pras pessoas pra ver se ajuda na vida de alguém. E também pra essas pessoas não ficarem esquecidas, de certa forma, porque o caso que eu vou contar hoje pra vocês aconteceu em 2016 e até hoje as famílias esperam uma resposta. Eu procurei vídeos no YouTube falando coisas sobre esse caso e em português não tem. Eu não encontrei nenhum, pelo menos. E aconteceu isso na mesma época que esse caso aconteceu. Eu vou falar sobre um caso de duas meninas que desapareceram durante o mochilão. Em 2016, quando elas desapareceram, não tinha nenhuma reportagem em português falando sobre isso. E eu e a Bruna, a gente conseguiu acompanhar o caso desde o começo, porque as famílias delas estavam procurando as duas em grupos de Facebook. As meninas desapareceram, colocaram as fotos delas em grupos de Facebook. Eu participava de vários grupos já, não só grupos que só tinha brasileiro, mas de Latinoamérica em geral. Então, eram grupos de argentinos, chilenos e tal. E eu tava nesses grupos, porque eu já viajava, né? Então, eu fiquei sabendo desse caso muito antes de ser noticiado. E a gente escreveu sobre isso no blog na época. Foi um dos artigos que mais bombou da vida no nosso blog. Até caiu o servidor de tanto acesso que teve, porque eu contei o caso e dando dicas para mulheres viajarem sozinhas. Então, em 2016 eu falei sobre, e eu acabei informando as pessoas sobre isso, e agora eu vou trazer esse caso pro YouTube, porque quando eu fui pesquisar agora eu vi que o caso teve uma reviravolta aí, e que a família ainda hoje não tá feliz com a investigação. Vou contar toda a história pra vocês agora. É um caso triste, é um caso que mexeu muito comigo, principalmente porque, assim como no caso Amanda Knox, eu me coloquei no lugar dessas meninas. Eram meninas que foram fazer um mochilão com as amigas, eram meninas que planejaram essa viagem durante um ano, era a viagem da vida delas e elas nunca voltaram pra casa. Foi triste essa história, foi bem triste. Ainda hoje eu fico triste. Além disso, esse caso trouxe uma discussão muito grande em todos os países, porque eram jovens mulheres viajando sozinhas e eu acho que esse é um assunto muito válido pra gente falar aqui no canal. Então vamos lá. Eu vou contar a história pra vocês de duas meninas argentinas, duas meninas de Mendoza. Eu conheci essa cidade lá na Argentina, uma cidade muito bonita, muito legal, gostei bastante. As meninas são a Marina Menegatsu e a Maria José Cone. A Marina tinha 22 anos e a Maria José 21. As duas e mais duas amigas foram fazer um mochilão pelo Peru e pelo Equador. As amigas eram a Sofia Sarmiento e a Agostina Cano. Essas meninas eram amigas de infância, elas eram voluntárias em uma fundação que ajudava moradores de rua e elas economizaram, planejaram durante um ano para fazer esse mochilão com as amigas e elas saíram da Argentina em 10 de janeiro de 2016. Elas pegaram um ônibus de Mendoza até Santiago, no Chile, e de lá elas pegaram um avião pro Peru. No Peru, gente, elas fizeram os passeios mais turísticos, assim, que foi o que eu fiz também durante o mochilão. Foram pra Cusco, foram pro Machu Picchu, deram uma volta por lá. Elas ficaram no Peru desde o começo da viagem até dia 22 de janeiro e aí elas seguiram pro Equador. No dia 26 de janeiro, elas passaram por Montañita, que é uma cidade no Equador, e nesse momento, elas estavam viajando todas juntas e daí elas ficaram um tempo lá em Montañita e elas seguiram para as praias do norte. Passaram por outras cidades do Equador, até que no dia 10 de fevereiro, elas se separam. O grupo dessas quatro meninas se separam. Duas voltam pra Argentina antes e a Marina e a Maria José, elas decidem ficar mais um pouco. Elas querem continuar a viagem, porque elas tinham tempo. Então elas decidem se separar das amigas, não voltar juntas, e elas se despedem em Cuenca, que é uma cidade no Equador. As meninas voltam pra Argentina e a Marina e a Maria José resolvem voltar pra Montañita. A história toda acontece em Montañita, gente. Elas já tinham ido pra Montañita antes, as quatro amigas. Nessa época elas conheceram já alguns argentinos, chilenos, e elas perceberam que o pessoal ia pra lá pra vender coisa. E o turismo era muito aberto pra isso. Elas conheceram um cara, inclusive, que era argentino e ele tava vendendo empanadas com os amigos dele e tal. E, gente, o tipo de viagem delas era bem parecido com o meu. Elas estavam ficando em hostel, elas estavam economizando, e eu acho que foi meio isso que deu a ideia nelas de falar, pô, vamos continuar viajando, mas a gente tá meio sem dinheiro,
vamos voltar pra Montanhita e a gente fica lá. Elas ficaram num hostel diferente na segunda vez do que elas ficaram na primeira vez. E nesse hostel elas passaram alguns dias. Elas chegaram no dia 11 de fevereiro e elas ficaram lá até o dia 22 de fevereiro. Nesse tempo, o que elas faziam? Elas faziam lanche e salada de fruta pra vender na praia. O hostel custava $10 e aí era isso que elas estavam fazendo. Curtindo a praia, vendiam as coisas, ganhavam dinheiro, pagavam o hostel. E elas só estavam lá pra curtir, gente. Estavam conhecendo gente, estavam indo pra baladinha, estavam fazendo vários amigos, praia, jovem. Cara, eu vejo essa história delas e eu me vejo totalmente como em qualquer uma das minhas viagens, principalmente pela América do Sul. Outra coisa que eu acho importante falar no vídeo é que o argentino tem meio essa pegada de sair de mochilão e focar em vender coisa, tipo, bem hippie assim mesmo, vender as artes na praia e tal. Eu conheci muito argentino pelo mundo que faz isso. É bem comum, não é nada fora do comum. Eu, por exemplo, nas minhas viagens eu nunca tentei vender nada, mas eu sempre vejo um argentino ou outro fazendo isso, tanto aqui no Rio de Janeiro mesmo. É normal você encontrar eles nas praias fazendo isso e também fazendo mochilão pela América do Sul. Essas meninas, gente, eram duas fazendo uma coisa que um monte de gente faz, sabe? Não era X da cabeça delas, nossa, do que elas foram vender as coisas? É muita gente faz isso mesmo. Inclusive, eu acho que elas pegaram a ideia desses amigos que elas conheceram na primeira vez que elas foram pra Montanhita. Enfim, elas gostaram de Montanhita, resolveram ficar mais tempo e era assim que elas estavam vivendo lá. As meninas estavam basicamente curtindo a vida, tem fotos delas com pessoas da Argentina, do Chile, um grupo de amigos, tem um monte de gente que falou que conheceu elas na praia, que elas iam pra um lado e pro outro, conversavam com as pessoas. Qual que é o grande problema aí de Montanhita? Montanhita é um destino turístico conhecido por praia, festa e drogas. Tem muito, todo mundo sabe. Porém, eu já fui pra muito destino de festa e assim, cara, qualquer lugar tem droga, qualquer lugar tem festa, qualquer lugar tem bebida, sabe? Então não é tipo, meu Deus, que meninas péssimas que foram pra esse destino atrás de drogas. não é o caso. Só porque existe não quer dizer que você tá indo lá pra isso. Não quer dizer que você tá lá, você se torna automaticamente uma pessoa ruim, uma pessoa que tá atrás de problema, uma pessoa perdida na vida. Elas estavam lá porque elas curtiram, porque era simples, que elas acharam que era fácil vender as coisas delas lá e elas estavam conseguindo até o último dia de viagem. 22 de fevereiro é o dia que elas fazem o check-out do hostel e elas tinham que chegar até a cidade de Guayaquil, que fica umas 2 horas de Montanhita, e de lá elas tinham um voo pro Peru, que é pra Lima, no caso, e de lá elas iam pegar um avião de volta pra Mendoza. Então era isso que elas tinham que ter feito. Mas não foi bem isso que aconteceu. Elas fazem o check-out do hostel, mandam mensagem pros pais delas falando que tava tudo certo, que elas iam embora e tal. E depois disso elas simplesmente desapareceram. Ninguém nunca mais ouviu falar, ninguém sabia o que tinha acontecido. E os pais não estavam recebendo mais mensagens e começaram a fazer uma campanha no Facebook, que é aquela campanha que eu vi acontecer nas redes sociais, e falaram: as meninas estão desaparecidas, a gente não sabe o que tá acontecendo, por favor, se vocês viram elas, avisem alguma coisa pra família. No dia 22 de fevereiro, então, é quando a família fala, ok, elas estão desaparecidas. Começaram as buscas e no dia 24 de fevereiro a polícia encontra o primeiro corpo. Só que a polícia não fala ainda que eles encontram o primeiro corpo. Até que no dia 28 eles encontram o segundo corpo. As duas estavam embaladas em saco plástico, jogadas no meio do mato, assim, que era um caminho pra praia. A primeira acabou sendo encontrada quando uma pessoa foi pro meio do mato pra fazer xixi, e aí viu lá, chamou a polícia. Já a segunda foi encontrada a, tipo, 40 metros do corpo da amiga dela. Os dois corpos estavam bem deteriorados, eles não puderam fazer o reconhecimento logo de cara, tiveram que fazer o reconhecimento dos corpos por DNA, para vocês imaginarem a situação que elas foram encontradas. A partir do momento que os corpos foram encontrados, tanto a polícia quanto os políticos anunciaram em redes sociais que os corpos tinham sido encontrados, e qual que era o próximo passo? Encontrar os culpados. E é aí que o caso já começa a ficar estranho. Os culpados foram encontrados um dia depois que o segundo corpo foi encontrado. Então, pô, encontramos o primeiro corpo, não falamos nada pra ninguém, encontramos o segundo, no dia seguinte eles já tinham os culpados. A família achou isso muito estranho, principalmente quando a gente vai ver quem são os acusados. Foram presos um dia depois que encontraram os corpos, o Alberto II Mina Ponce, que era um vigia ali da região, ele trabalhava em um bar. E o amigo dele, o Aurélio Eduardo Rodrigues, conhecido como El Rojo. Esses dois foram presos e os dois tinham mais de 30 anos já, um tava com quase 40. Eles eram ali da região, eram amigos. Foram muitas as versões sobre o caso. Várias testemunhas colocam as meninas em diferentes lugares, fazendo diferentes coisas, ninguém entende nada. Então eu vou falar pra vocês mais ou menos um mescladão de tudo e a gente tenta entender como é que aconteceu, mas como eu disse pra vocês, até agora não foi resolvido, então ninguém sabe. Vamos lá. Elas fizeram um check-out e falaram, algumas testemunhas falaram que as duas tinham sido roubadas no hostel e que elas estavam sem dinheiro nenhum. Um menino, que foi o que conheceu elas na primeira vez que elas tinham ido pra Montanhita, um argentino, disse que elas mandaram mensagem pra eles, e outro venezuelano também falou, os amigos delas lá que elas conheceram na viagem. Essas duas pessoas falaram que elas mandaram mensagens pra eles falando que elas estavam indo embora e que era pra eles se despedirem delas, tal, que elas iam voltar pra Argentina. O venezuelano, que era um amigo delas,
foi até o hostel nesse dia, antes do check-out delas, tipo 11 da manhã, viu elas e tal, e elas falaram, volta aqui às 3 que a gente vai fazer o check-out, tá indo embora e a gente se dá tchau. E ele falou que não conseguiu ir porque ele tava trabalhando. Depois, um argentino falou que, elas perguntaram, você vai vir até o hostel ou você quer que a gente vá até vocês? E ele falou, vem até o meu hostel, porque ele tava em hostel lá também, que o meu é na frente da rodoviária, e aí vocês vão pegar o ônibus e a gente se despede. Elas foram até lá, deram tchau pra ele e falaram que não iam pegar o ônibus pra ir pra outra cidade lá pegar o voo delas. Que elas iam pedir carona na rua. E aí ele falou, mas por que vocês vão fazer isso? Sendo que o ônibus custa $6. Elas falaram que não, que elas queriam pegar carona. Isso foi o testemunho de um argentino. A dona do bar, que era o que esse vigia trabalhava, disse que viu as meninas na frente do bar por umas 3, 4 horas pedindo carona. E que, eventualmente, elas cansaram, entraram no bar, foram pedir água, só que elas estavam sem dinheiro porque elas tinham sido roubadas no hostel. Era essa linha do tempo, mais ou menos. E aí, vendo aquela situação, esse cara, o Rojo, foi lá e conversou com o Mina Ponce lá, falando pra ele, porque o Rojo trabalhava num hotel. E parece que ele conhecia as meninas, segundo ele conhecia as meninas, e ele falou, eu até colocaria elas no hotel, porque elas estão sem dinheiro e tal, mas eu tenho medo de colocar alguém que não tá registrado e acabar perdendo meu emprego. Então você que mora sozinho podia ajudar elas. E aí o cara falou, pode ficar na minha casa que eu tenho um quarto de hóspedes lá. Surgiu um taxista falando que o Rojo entrou no carro com as meninas e que elas foram de livre e espontânea vontade pra casa do cara. E que elas não falaram nada, que elas estavam sentadas no banco de trás. Ainda com esses testemunhos, o Mina Ponce falou que ele volta pra casa e esse é o depoimento que é dado no primeiro momento. Eles falaram que os dois estavam bêbados e que eles tentaram alguma coisa com as meninas, um acabou levando a Maria José pro quarto e que ela revidou, então como ele tava bêbado, ele deu um golpe na cabeça dela, o que acabou matando ela de cara, assim. E quando ele saiu desse quarto, ele encontrou a outra menina, a Marina, esfaqueada e já morta no chão. Gente, essa foi a versão deles. Eles falaram Que a gente tava bêbada, a gente levou elas pra casa pra dar teto pra elas, que elas estavam sem dinheiro nenhum. E aí a gente ia dar carona pra elas também, só que aí eu tentei alguma coisa com ela, ela revidou, eu bati nela, ela morreu logo de cara. Quando eu saí, a outra tava lá no chão esfaqueada. Essa foi a versão deles, basicamente. Quando a polícia vai lá na casa dele, realmente tem DNA das meninas lá, uma cena de crime mesmo. Então, esse foi o primeiro depoimento que não fez sentido nenhum, o que eu acho muito estranho também, e a família também não acreditou logo de cara. Por quê? A família fala que é impossível que elas iam pra casa desses estranhos. Primeiro que os caras eram muito mais velhos. As meninas tinham 21, 22 anos, o cara tinha quase 40. E também, se elas estavam em hostel durante todo esse tempo, o hostel custava $10 e tal, por que elas iriam fazer isso? Eu não entendo de verdade por que elas não pegaram um ônibus, já que essa testemunha, esse argentino, falou que elas falaram que elas não queriam do nada. Só que, gente, quando você viaja sozinha, você pode até estar sem dinheiro, e eu entendo essa coisa dos pais falarem, mesmo se elas tivessem sido roubadas, elas tinham cartão de crédito. Já aconteceu comigo de ficar sem dinheiro na viagem e eu não ter cara de falar pra minha mãe, tipo, me manda um pouco aí, porque eu gastei com bebida, tipo, alguma coisa assim, sabe? Então eu até entendo, só que eu não entendo elas irem pra casa de dois desconhecidos que elas acabaram de conhecer num bar ou que conhece há 1, 2 dias. Então, passaram confiança. Eu, sinceramente, sendo mulher, desde criança você sabe que você não tem que ir pra casa de gente estranha. Assim, pra mim essa versão não faz sentido, eu me colocando no lugar delas. Eu não sei o quanto elas estariam desesperadas, mas sinceramente, tendo hostel, tendo outras possibilidades, eu não faria isso. A única coisa que me deixa com o pé atrás é que esse argentino falou que elas falaram pra ele que elas não iam pegar ônibus. Ele é uma testemunha que coloca elas nessa situação. E daí a dona do bar falou que realmente viu elas pedindo carona na rua. Isso não entra na minha cabeça, eu acho muito estranho. Pode ser que elas realmente estavam pedindo carona na rua pra não gastar com ônibus e tal, porque isso acontece muito em viagem também, ainda mais essas pessoas que são mais hippies e tal, estão sem dinheiro. Esse negócio de pedir carona pode ser. Agora, você entrar voluntariamente num táxi e ir pra puta que pariu, que você não sabe onde o cara mora, e falar que vai ficar na casa deles, estranho. Além disso, tem um outro chileno que fala que eles viraram amigos das meninas nessas semanas aí, e que uma vez eles perguntaram pra elas, já estavam amigos assim alguns dias, eram 4 chilenos e uma chilena, e eles estavam numa cidade próxima lá, numa casa, e eles perguntaram pra elas se elas queriam ficar lá com eles na casa, e elas falaram que não, que tava tudo bem. Então, se elas não aceitaram ficar na casa de pessoas que já faziam uns dias que elas estavam lá, por que elas aceitariam do nada ficar na casa desses dois? Não entra na minha cabeça. Mas beleza, vamos continuar. Quando esses caras foram presos, a polícia basicamente falou que o caso estava encerrado, mas a família delas não aceitou. Eles falaram que tinham certeza que tinha muito mais gente envolvida, que não fazia sentido nenhum essa história e que eles queriam outras investigações. As autoridades da Colômbia, da Argentina, do Equador e também da Itália, porque uma das meninas era italiana também, foram investigar o caso. E o que aconteceu? Realmente eles encontraram o DNA delas nessa casa, onde aconteceu o crime foi lá mesmo. Só que eles não estavam entendendo por que o caso tinha sido resolvido tão rápido. E foi quando a família falou que eles achavam que
que outras pessoas estavam envolvidas, porque Montanhita é um destino que é conhecido pelas drogas, então tem muito traficante lá, tem histórias de tráfico de pessoas, e eles acharam que a morte das meninas estava relacionada com alguma coisa assim. No dia 17 de agosto, os 2 caras que assumiram o crime, falaram que tinham sido eles mesmos, foram condenados a 40 anos de prisão, que é o tempo máximo no Equador. Eles pegaram a pena máxima. Só que aí a história começou a mudar quando o Mina Ponce, que era o vigia lá do bar e tal, falou que ele tinha sido coagido e ameaçado por traficantes, um traficante venezuelano que morava lá na região. Ele diz que foi ameaçado por esse traficante a se declarar culpado. E aí a versão dele é que... Ai, gente, a versão é tão complicada. Ele falou que o Urojo foi pra casa, levou as meninas, e aí o Urojo saiu da casa, e ele foi pra casa também, depois ele voltou e deixou as meninas lá. Quando ele chegou do trabalho dele, estava o cara traficante com outros 4, e que as meninas já estavam mortas e tudo, e o cara só olhou pra ele e falou assim: a gente passou um pouco dos limites. tipo, uma coisa assim. Vai perder uma linha aqui. E aí ele foi obrigado a ajudar a limpar a cena do crime e a se desfazer dos corpos. Foi por isso que uma testemunha coloca ele com um quadriciclo lá e um monte de bolsa, um monte de sacola. Mas ele falou que ele não cometeu o crime, que esse cara ameaçou ele, falando que se ele não se declarasse culpado pelo crime, ele ia atrás da família dele, ia matar a mãe dele, enfim. Então ele falou que ele fez isso porque ele tinha sido ameaçado. Esse cara até foi investigado, mas ele não chegou a ser preso. Depois que eles foram condenados, uma segunda investigação foi aberta e acharam não só mais um DNA, mas outros 3. Então a polícia tinha certeza que nesse caso estavam envolvidos pelo menos 5 pessoas. Os 2 que já estavam presos e mais 3 pessoas desconhecidas. Eles identificaram o DNA de um deles, que era o José Luiz Pérez Castro. E aí numa reportagem falam que ele é o irmão da pessoa que achou o corpo de uma das meninas. Numa outra reportagem eu li que quem achou foi um turista, mas numa mais recente falou que o irmão dele que achou o corpo, e viram que o irmão dele não tinha nada a ver com isso, mas que esse cara tava com DNA lá na casa. Ele foi lá e se defendeu falando que tinha sangue dele mesmo na casa, porque ele conhecia esse vigia aí, ele acabou indo pra casa dele mais cedo naquele dia, mas que ele tinha ido no dentista e a boca dele tava com um pouco de sangue, então ele cuspiu lá e por isso que o DNA dele misturou com o das meninas. Só que quando a polícia foi falar com o dentista dele, o dentista falou que não tinha atendido ele naquele dia, a história dele caiu por terra, e ele também foi condenado a 40 anos pelo assassinato das 2 meninas. Outra coisa bizarra que aconteceu nesse caso é que um policial foi meio envolvido na história. Esse policial aparece numa foto de fundo com as meninas e ele tinha contato com o Mina Ponce, que era o vigia. Então aparece ele numas filmagens falando com esse vigia, aparece ele numa foto com as meninas e tinha sangue no carro dele também. Esse sangue nunca foi testado, nunca aconteceu nada, simplesmente não investigaram esse policial. Pela perícia, gente, o que aconteceu? A Maria José, realmente, houve uma tentativa de estupro. Ela tinha marcas pelo corpo dela, roxos, hematomas, e mostra também que ela se defendeu porque ela tava com dedos quebrados. Ela tentou se defender. O cara conta lá na versão dele que ele deu um golpe nela pra ela parar de gritar e foi o suficiente pra ela já cair e ela morreu quase que instantaneamente ali. Essa é a versão dele e a perícia falou que realmente ela morreu com um golpe na cabeça, mas que ela tinha sinais de tentativa de estupro e de defesa. A Marina, ela sofreu 6 facadas no pescoço, sendo que uma das facadas dela quebrou a medula dela e ela não morreu logo de cara. Eu li numa reportagem que ela tava no chão, sem poder se mexer, mas que ela escutava tudo que estava acontecendo com a amiga dela. Agora vamos adicionar mais coisas ao caso. Depois que fizeram a autópsia, viram que tinha drogas no corpo das meninas e que essa droga é chamada benzodiazepina. É uma droga para sedar pessoas e causar perda de memória. Então, uma pessoa que tá pensando em estuprar outra, violar outra, fazer alguma coisa para outra, conhece esse tipo de droga e essa droga foi encontrada no corpo das meninas, o que faz muito sentido porque as pessoas falaram que voluntariamente elas não iriam pra casa desses caras. Outra coisa muito estranha no caso é que esses 2 foram representados por advogados muito bons. E aí ficou aquela dúvida no ar de quem pagou o advogado dessas pessoas. Será que tinha alguma coisa por trás? Será que tinham outros interesses? E a família tem certeza que não é só interesse com as gangues, o narcotráfico lá, mas também de pessoas muito poderosas, pessoas do governo, porque esse assassinato, essa tragédia que aconteceu com as meninas acabou queimando muito Montanhita, que é turístico, as pessoas vão lá pra turistar e começaram a ficar com medo de ir pra lá. Então, eles acham que o governo mesmo estava envolvido, a polícia estava envolvida, querendo encobrir alguém, e também essa parte das drogas, os traficantes, todo mundo tava com interesse em comum de não queimar lá a cidade de Montanhita, por isso que a família acha que a polícia não fez o trabalho direito. Agora, em fevereiro de 2019, eles
estavam começando a abrir a terceira investigação, porque ainda tem esses DNAs das pessoas que não foram identificadas ainda. Até agora, 3 pessoas foram condenadas, né? Pena máxima no Equador, mas ainda tem 2 DNAs que não se sabe de quem é. Pra mim, um dos maiores absurdos desse caso, além da tragédia que aconteceu com as meninas, foi a declaração da subsecretária de Mercado do Ministério do Turismo do Equador. A Maria Cristina Rivadeneira, ela estava num congresso, um encontro lá na Alemanha, na época que essa tragédia aconteceu, ela estava lá, e ela deu uma declaração muito infeliz. Muito infeliz mesmo. Ela disse assim: eu que o digo, eu sou mãe também. E é certo que alguma coisa ia acontecer com essas meninas a qualquer momento, em qualquer lugar. Porque elas estavam indo de um lado pro outro, pedindo carona. E iam fazer isso até chegar na Argentina. Alguma coisa ia acontecer cedo ou tarde. Mas, bom, infelizmente aconteceu no Equador, em Montanheta. Quando ela fala um negócio desse, gente, cedo ou tarde ia acontecer alguma coisa mesmo com elas. Vai estar pedindo carona. É óbvio que ia acontecer isso aí, né, gente? Fazer o quê? Eu sou mãe, eu sei das coisas. Gente, caiu como uma bomba isso aí, porque o que ela tá fazendo aqui? Tá botando culpa na vítima, né? Foi assim, um bafafá, todo mundo ficou puto que ela teve que renunciar ao cargo dela no dia seguinte. Mas você pensa que ela foi a única, gente? Óbvio que não. Eu lembro claramente na época as pessoas comentando no blog, falando coisas bizarras sobre essa tragédia que aconteceu. As pessoas começaram a questionar Por que essas meninas estavam nesse destino aí? Por que elas estavam viajando sozinhas? Por que elas não estavam na igreja? Se tivesse na igreja, não tinha acontecido isso com elas. Se tivesse dentro da casa dos pais. se tivesse isso ou aquilo, se as meninas não estivessem vivendo a vida delas como é direito delas, isso não teria acontecido, não é mesmo, Brasil? É exatamente isso que me irrita nesse caso e que eu tenho necessidade de falar para as pessoas. Primeiro de tudo, as duas não estavam sozinhas. Elas estavam viajando com um grupo de 4 amigas, depois ficaram as 2, mas ainda assim eram 2 pessoas. Se isso tivesse acontecido com 2 homens, nenhuma pessoa na vida, no mundo, na sociedade, em Marte, ninguém ia falar. Mas também tava viajando sozinho. Eram 2 pessoas, só que eram 2 mulheres. Aí 2 não é suficiente, 2 ainda é sozinha. Olha como é o pensamento das pessoas. Por que tava viajando sozinha? Elas não estavam viajando sozinhas. E mesmo se tivesse, eu sou uma pessoa que eu viajei sozinha pela América do Sul. Se vocês não sabem, eu peguei um aviãozinho lá de Congonhas, fui pra Porto Alegre, de Porto Alegre eu peguei um ônibus à noite de Porto Alegre até chegar na fronteira do Uruguai, aí lá na fronteira do Uruguai eu peguei um outro ônibus, fui pra Punta del Diablo também de ônibus, e de Punta del Diablo eu fui até Cusco. Passei por Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, sozinha de ônibus. Eu fiz isso, gente. E aí se acontece alguma coisa comigo, iam falar o quê? Quem mandou ir sozinha? O povo tem merda na cabeça, não é possível de pensar um negócio desse, né? Ai, gente, eu fico tão irritada, mas vamos continuar o vídeo aqui. Um texto viralizou na época, porque as pessoas estavam questionando por que aconteceu isso com essas meninas. Começaram a perguntar o que elas estavam usando, com quem que elas estavam se envolvendo. E aí sempre a culpa cai na pessoa, sabe? Óbvio, tava num destino de drogas, aí automaticamente elas já viraram as bêbadas, drogadas, que fazem tudo errado. Todas as testemunhas que conheceram elas em Rosas falaram que as meninas estavam lá de boas, que nenhum dia elas estavam super bêbadas, que elas bebiam uma brejinha de boa, ficavam na praia, estavam conhecendo gente, elas estavam sendo felizes, elas estavam fazendo o que um monte de gente faz. O que eu mesma faço. O que eu incentivo todo mundo aqui no canal a fazer. Elas não estavam fazendo nada de anormal, mas como acontece uma tragédia, as pessoas têm a capacidade de questionar a índole das pessoas e o que elas estavam fazendo. Ninguém por nenhum momento pergunta qual que é a doença mental que a pessoa que faz isso com outra pessoa tem. Por que eles fizeram isso? Por que esses monstros estavam aí soltos? Ninguém questiona isso. As pessoas focam na vítima, principalmente na mulher, porque se fosse homem a gente sabe que não ia ter dado nada disso, nenhum desses questionamentos. Um texto viralizou na época, um texto muito bom por sinal, e eu vou ler aqui o trecho que eu achei mais importante. A menina fez o texto como se fosse a vítima, como se fossem as 2 meninas, e ela falou assim: pro mundo, morrer foi minha culpa. Por ser mulher, o crime é minimizado, porque claro, fui eu quem buscou. Fazendo o que eu queria. Tive o merecido por não ser submissa. É exatamente isso, gente. É aí que a gente percebe o quão longe a gente tá de viver num mundo igual. O feminismo é muito importante por isso. A gente tem que ter os mesmos direitos, sabe? De ir e vir. Tem um vídeo aqui no meu canal que tô eu e um cara. Eu falo, qual que é o meu maior medo? E eu falo, o meu maior medo é alguém me enfiar num carro, me sequestrar, qualquer coisa e desaparecer. E o cara fala, não, eu não tenho medo de nada. São casos como esse que mostram pra gente que a gente tá anos-luz de ter uma igualdade pras mulheres. Não é a mesma coisa. Você ser mulher e você dar a cara a tapa ao mundo, você ir viajar, você querer fazer suas coisas, você se relacionar com as pessoas, você não ter que se preocupar com a roupa que você tá vestindo, se você der uma risadinha pra pessoa e o outro já vai achar que você quer alguma coisa. Isso acontece muito em viagem, gente, é insuportável, é insuportável. Eu comecei a criar de um tempo pra cá uma barreira de estar sozinha, sabe? Porque é muito melhor você estar viajando com um homem. Nos Estados Unidos eu tava viajando com um homem, gente. Um dia que eu fiquei sozinha já foi suficiente pra eu ser assediada na rua, para as pessoas ficarem me olhando do pé à cabeça, pra tudo. Isso é
é nojento, sabe? Você não pode ser uma pessoa que vai no bar sozinha, porque já chega alguém pra te atormentar. Não pode ser uma pessoa que tá bebendo cerveja. Isso também sempre me fala, nossa, você sozinha no bar tomando uma cerveja, por que eu não posso fazer isso, cara? Por que se fosse um homem fazendo isso era ok? Aí, no meu caso, é porque eu tô procurando alguma coisa, é porque eu tô triste, porque tá acontecendo alguma coisa. Não é só porque simplesmente que saí da minha casa pra tomar uma breja e ficar de boas. E aí, se acontece alguma coisa, alguma tragédia, se você é morta, se você é estuprada, se você é sequestrada, se você sofre um assédio, aí falam... Não, mas é por isso. Você saiu de casa, você se vestiu, você tá respirando. É por isso que tá acontecendo essas coisas com você. Parem de botar a culpa na vítima. Parem, apenas parem. Quando a gente para pra pensar sobre esse caso, quando eu paro pra pensar nas minhas experiências, é aí que a gente vê que a violência de gênero, feminicídio, assédio sexual e as violações, qualquer que seja, estupro, qualquer coisa, qualquer tipo de violência contra a mulher, é o que coloca muitas barreiras na nossa vida. É isso aí que delimita até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. O que aconteceu com essas meninas é uma tragédia e elas não tiveram culpa de nada. As únicas pessoas que são culpadas, 3 estão presos e outros 2 ninguém sabe. E eu acho também que deve ter governo envolvido, que deve ter alguém de poder envolvido pra não ter encontrado ou pra ter encontrado tão rápido os culpados. Alguém sabia ali o que tava acontecendo. E não é porque aconteceu isso com elas que eu tô fazendo esse vídeo pra assustar ninguém. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer cada vez mais isso. Cada vez mais dar a cara a tapa. Quando a pessoa fala, mas vai sozinha, vou sozinha, tem algum problema com isso? Que mundo que você vive? Século qual? E claramente, e infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito mais cuidado do que um homem teria que tomar. Esse tipo de coisa, gente, pode acontecer com qualquer um. Eu já peguei carona, não muitas vezes, mas algumas vezes, nunca sozinha também. Na rua, assim, já peguei carona sozinha num site especializado, BlaBlaCar. Mas tinha um perfil da pessoa, tinha tudo, e mesmo assim eu fui morrendo de medo o caminho inteiro. Só que eu fui. E graças a Deus não me aconteceu nada. Eu poderia ser uma dessas meninas. A única diferença da minha vida com o que aconteceu com elas é que eu dei a sorte de encontrar pessoas boas. Eu dei a sorte de não me deparar com um doido aí. E não quer dizer que o Equador é o pior lugar do mundo pra ir, na verdade. Alguém do governo lançou lá na internet defendendo o Equador, que o Equador é o 4º país mais seguro da América Latina e eu acho que a 2ª cidade mais segura da América Latina tá no Equador. Então, não é porque é o lugar mais perigoso, sabe? Não é que, nossa, não vou pro Equador. É que simplesmente elas tiveram o azar mesmo de encontrar essas pessoas, seja lá o que aconteceu. Isso que eu não entendo, cara. A gente não tem que questionar as meninas, a gente tem que questionar que pessoa mais velha, sabe? Que tem mãe, que tem irmã, que tem filho, que tem tudo. Faz esse tipo de coisa. Ah, eu vou ajudar você. Vamos fingir que foi isso que aconteceu, então. Ah, elas estavam sem teto, sem dinheiro, sem nada. Eu ofereci teto e ofereci uma carona pra elas. Aí eu tô bêbado, aí eu vou tentar alguma coisa com elas. Porque eu dei teto. Então não ajuda. Pra você agir como um animal, não ajuda. Sabe, vamos parar de achar que uma mulher sozinha é alvo. De achar que uma mulher sozinha tá querendo alguma coisa. De achar que um sorriso ou eu ser simpática significa outra coisa. Não, não significa. Para as meninas que viajam sozinhas, gente, continuem fazendo isso. Não deixem que a sociedade, que o medo, que as pessoas que são malucas, erradas, parem a gente. Porque a gente tem o direito. A gente tem o direito de ir e vir igual qualquer outra pessoa. Igual um homem. A gente tem esse direito. Quando você fala que a culpa é da menina, porque ela saiu, porque ela foi fazer isso, porque não tava na igreja, o problema tá em você. Tá em você e na sua mente que é fechadinha. É uma vergonha você ter esse tipo de pensamento. É uma vergonha também a gente ter medo. A gente não quer conquistar a nossa liberdade, a nossa igualdade, então a gente tem que fazer as coisas. Como sempre, eu me coloco no lugar, né, das pessoas que eu tô falando. Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu me via muito na situação da Amanda Knox, e no caso dessas meninas eu me vejo totalmente. Como eu tenho esse canal no YouTube, eu sempre conto minhas histórias engraçadas, falando que eu fiquei com tal cara, que eu bebi e fui parar em tal lugar e tal. E aí o que passa na cabeça das pessoas? Que eu sou uma louca, né, que eu não tenho amor à vida, que eu não tenho noção nenhuma de nada, que eu faço tudo. Muito pelo contrário. Eu conto as coisas de modo engraçado pra vocês. Mas quando eu tô viajando sozinha, eu não fico me colocando em qualquer situação de risco. Pode parecer pra você que, sei lá, conhecer o pessoal no rosto e sair de festa com ele já é perigoso. Só que é o que eu falo toda vez. Só de você viver já é perigoso. Só de você estar respirando já é perigoso. Você pode estar dentro da sua casa e acontecer alguma coisa com você. Alguém pode vir de fora, entrar na sua casa e fazer alguma coisa pra você. Então não quer dizer que porque você tá viajando sozinha, alguma coisa vai acontecer com você. E quando eu conto pra vocês que eu bebi, que eu saí, que não sei o que, normalmente, quase todas as vezes, eu tô acompanhada de alguém que eu confio e tô me divertindo, mas eu sei o que tá acontecendo. Desde 2009 eu viajo sozinha. E apenas uma vez eu me coloquei numa situação que a culpa não foi minha, obviamente, né? Mas acabei me ferrando. Acho que um dia eu vou contar isso pra vocês aqui no canal, mas por enquanto eu prefiro não falar, porque eu nunca falei isso pra ninguém. Mas de resto, gente, tudo tranquilo, tudo normal, tudo dentro do controle. Só que eu fico pensando, se acontece alguma coisa comigo, por exemplo, e aí eu tenho meu canal e eu contando minhas histórias, eu contando tudo, eu tenho absoluta certeza que vai surgir as Yasmine e o povo com a cabeça fechada, que vive dentro de uma bolha, falando que a culpa era minha. Que viajava aí sozinha. Que bebia, não tava nem aí. Que era muito louca, não sei o quê. Não, gente, não.
Eu sei bem, meu pezinho é bem no chão, eu sei bem o que acontece, eu sei bem o que é assédio, eu sei bem o que passa na cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me cuido muito nas minhas viagens. E se um dia alguma coisa acontecer comigo, Deus que me livre, pelo amor de Deus, pode saber que não foi por falta de amor próprio, nem cuidado, nem nada. Eu tomo muito cuidado sempre. A culpa é sempre da pessoa que acha que pode ir lá tirar a paz da outra. Tanto é que eu tenho tanta noção disso que eu sou a pessoa que vê a menina bêbada e leva pra casa, que tenta ligar pros amigos. Eu tava em San Diego, a gente tava passando na frente do hostel e tinha uma mulher com um cara. O cara foi lá e deu um soco na cara da mulher. Eu já vi que os dois estavam brigando e tal, mas ele deu um soco na cara da mulher. Ninguém ao redor fez nada. O cara era gigante, eu não tinha nada a ver com isso, mas eu fui a pessoa que foi lá falar pra menina, você tá bem? E eu olhei pra cara do cara, ele tava vindo na minha direção. Falando, isso aí não é seu problema, eu já tava vendo que eu ia tomar um soco na cara dele também. Só que eu não sou omissa, gente. Eu nunca vou conseguir ser. Porque eu sou mulher, porque eu tenho irmã, porque eu tenho amiga, porque eu sei as coisas que acontecem. Então, o que eu posso deixar de recado aqui pra vocês é não seja omisso também. Se você for homem, se você for mulher, se você for ET, se você for qualquer coisa. Não seja omisso. Você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa? Uma pessoa bêbada, uma pessoa frágil, uma pessoa que tá desnorteada, qualquer coisa. Vá e tente ajudar. Porque se aparece um maluco antes de você, pode ter certeza que o final dessa pessoa não vai ser o melhor. Então, é por causa de histórias como essa que eu sempre me envolvo na confusão dos outros. E eu não me arrependo, não. Pode ser que um dia aconteça alguma coisa comigo. Pelo menos eu vou em paz, sabe? Sabendo que eu fiz alguma coisa pra ajudar, do que eu botar minha cabecinha no travesseiro e ficar pensando, nossa, o que será que aconteceu com aquela pessoa? Eu não sou esse tipo de gente e eu encorajo vocês a não serem também. Porque muita coisa que acontece de errado é porque alguém que foi omisso podia ter ajudado e não fez nada. E é porque eu espero que as pessoas façam isso por mim também, assim como já aconteceu. Então, eu acho que o caso dessas meninas serve pra gente refletir muito sobre o tipo de sociedade que a gente quer, o tipo de cidadão que a gente tá sendo e o que a gente pode mudar. Eu não entendo como que elas saíram do hostel e foram parar na casa desses caras, isso aí aconteceu e ninguém viu nada e ninguém fez nada. Não interessa se foi o traficante, se foi o vigia, se foi... não sei, que não interessa. Ninguém escutou nada. Ninguém... sabe? E aí fica aí agora a família das meninas sem saber o que aconteceu. A mãe de uma delas, inclusive, já faleceu durante as investigações e tudo. É bizarro, gente. E isso acontece muito. Mas tem muito mais casos de coisas boas. Muito mais gente viajando, muito mais mulheres aproveitando a liberdade que a gente já tem, mas que as pessoas não querem que a gente tenha. Então, num caso desse, gente, nunca culpem a vítima. Nunca questionem o que ela tava vestindo, o que ela tava fazendo, o porquê das coisas. A culpa não é nossa, se a gente tá vivendo. Não mesmo. Esse vídeo me deixou estressado, tô até com dor de cabeça aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E é isso. Tô desligando a câmera abalada. Beijo, gente.